Bom dia, sou Fátima Cardoso, me senti na responsabilidade de estar trazendo aqui algumas informações, principalmente sobre a questão do CRAS, e hoje estou muito feliz por ter um grupo se movimentando e podendo falar das necessidades dos usuários que são aqui da nossa região norte e que precisam desse atendimento. Mas antes de pensar numa mobilização, de uma ação, né, a gente tem que colocar algumas situações aí que já vêm sendo feitas e que até o momento nós não tivemos nenhum respaldo jurídico, né? Então eu vou colocar para vocês aqui algumas fotos, algumas reuniões, alguns documentos que comprovam que a gente já vem lutando há um bom tempo para essa alteração e muitas vezes a gente não teve apoio, né? Então eu fico muito feliz de ver que esse grupo agora está se mexendo. Minha preocupação é que o grupo seja utilizado aí para outros fins, né? A gente coloca ali a nossa vida pessoal, as pessoas estão falando aí dos seus problemas, um grupo pela qual nem todos se conhecem, um grupo que pode ter interesses pessoais, então, assim, a gente tem que ficar também atento a essas situações. Hoje, a realidade, ela nos mostra aí que é preciso ter alguns cuidados, tá? Eu participo desde 2016, eu fui presidente do Conselho de Assistência Social, representando a região norte, sendo conselheira, até 2020. Nesse período, né, nesses 5 anos que eu fiquei no Conselho, eu posso afirmar que não faltou luta em Porto Alegre para mudar a nossa assistência social. A gente chegou desde reuniões na própria região, reuniões dentro da FASC, na prefeitura, né, no estado, participamos desde reuniões do conselho até uma conferência em Brasília para defender os nossos direitos. Mas isso, claro, ninguém está interessado nisso, porque é um processo bem longo. Então, eu queria mostrar para vocês o que de fato a gente lutou pelo nosso CRAS Santa Rosa. Já lá em 2017 para 2018, tá, a gente teve uma emenda parlamentar da Fernanda Melchiona, ainda na época, de 350 mil, que foi desconsiderado pela gestão naquela época, porque esse 350 mil já era para fazer as reformas, principalmente na questão da acessibilidade. Então, eu tenho aqui a prova, né, já dessas questões. Desse período, né, eu não medi esforços para denunciar uma situação precária de desmonte dentro da assistência social e principalmente dentro do nosso CRAS. Por isso, eu levei até Ministério Público, levei aos órgãos competentes e não deixei de lutar. Eu vou mostrar fotos agora bem atualizadas deste ano, aonde já no início que o OP voltou este ano, a gente conseguiu, já como a primeira pauta do orçamento participativo da região norte, ser a assistência social e, mais uma vez, a gente pedir mais CRAS aqui para a comunidade. Nós aqui precisaríamos de 4 CRAS para atender a lei do SUAS. A gente está pedindo pelo menos, nesse período da demanda para aumentar. Esse nosso CRAS que está ali, ele tem uma infraestrutura desde 2010, né? Que era no antigo módulo, onde a Aninha Peixoto foi uma lutadora, uma liderança que conseguiu esse espaço, e dali não mudou nada. Ele continua o mesmo tamanho, foi feita algumas reforminhas só, né? Quando a gente fala que os nossos CRAS precisa ter o cumprimento do NOB-SUAS, que é uma lei, tá? Que é baseado desde ter o tamanho, as estruturas corretas, também ter equipes de trabalho para atender a população. Nós temos hoje na nossa Constituição, tá, de 1988, alguns direitos sociais, e é preciso entender que alguns direitos não são nas assistências sociais. Nós temos direito à moradia, nós temos direito à cultura, a uma alimentação, uma segurança alimentar digna, uma alimentação correta, nós temos direito ao esporte, nós temos vários outros direitos que eu posso até constatar aqui para vocês através da Constituição Federal. Mas a gente tem que entender que a assistência social, sim, ela é a porta de entrada para uma intersetorialidade,
mas ela não é responsável pelas outras demandas que também estão com frente aí faltando. No momento da pandemia, nós tivemos aí uma alteração na assistência social devido à situação de emergência, que era a entrega de algumas cestas básicas para poder ajudar nesse momento difícil, mas não foi com a maior parte com recurso da assistência social. Em 2018, tá, Porto Alegre ficou um ano sem receber recurso financeiro federal. Só foi voltar o recurso porque a gente entrou no Ministério Público, promotora Gisele, tá, que conseguiu fazer com que, então, o gestor cumprisse o que está lá no SUAS, que era usar o recurso, executar o recurso como era devido. Tá? Nós corremos o risco agora de qualquer fechamento, de qualquer CRAS, voltar e não receber por falta de atendimento à população, principalmente nesse momento. Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente está fazendo. Bom, gente, eu não estou aqui para dizer assim, ó, não pode isso, não pode aquilo. Pelo contrário, tá? Eu sou parceira para ir para frente da situação e tomar a frente daquilo que eu acredito, que é o direito da população que precisa. Mas eu não posso, né, deixar de mostrar algumas alternativas que a gente tem que ter em mente, que é preciso neste momento, onde a gente se refere a um CRAS, tá? Que não pode assumir uma responsabilidade, nem o CRAS, nem a gestão, nem os trabalhadores, desculpa, para a demanda que a gente tem aqui na nossa comunidade. Uma coisa bem clara que vocês têm que entender, a assistência dentro da nossa região norte não é só o CRAS. Quando a gente fala na porta de entrada, a gente tem 10 entidades, vou citar elas, e todas vocês conhecem elas. A Acompar, que faz serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para mais de 150 crianças. Nós temos a Ação Rua, que faz uma demanda para o morador em situação de rua, e todos aqui sabem a quantidade de morador em situação de rua que está tendo ali na praça, dormindo na praça, tá? Então, a Ação Rua é essencial para a nossa comunidade. E outras praças também, né, que a gente sabe muito bem que tem outras praças aqui. O aumento do morador em situação de rua na periferia, ele está muito grande. A Compar atende adolescentes, tá, com trabalho educativo dentro da assistência social. Vou falar da Eugênia Conte, que tem trabalho educativo com a padaria, com mais de 75 crianças sendo atendidas no serviço de convivência. Clube de Mães Santa Rosa, que tem crianças e idosos no serviço de convivência, são quase 75 idosos atendidos por essa entidade. São a Aldeia SOS, que tem casas lar e crianças que não têm pai, não têm mãe, né, que estão sendo atendidas também dentro de casas com mãe social, cada casa tem 8 crianças, né? Além disso, eles têm todo um atendimento para o imigrante também, e outros serviços. Nós temos aqui na DIC, né, a Margarida Alves, que faz trabalho educativo com poucas metas, mas ajuda também, né, com um trabalho maravilhoso. Para além desses, a gente tem as entidades do Sarandi, que é a Sempre Mulher, que faz trabalho com meninas, tá? Através do trabalho educativo. Também atende 500 famílias através do SAF, tá? Que é a porta de entrada. Nós temos a Trenzinho de Alegria na São Borja, que também atende 500 famílias através do SAF. Além desses trabalhos, nós temos lá na Elizabeth, tá? A Ação Social Fé, que atende serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós temos também o Clube de Mães União, que atende. Todas essas entidades, a porta de entrada dela é em 2 CRAS que nós temos aqui na região, que é o CRAS Santa Rosa e o CRAS Norte. Isso não dá conta de tanta demanda. Quando vocês falam aí em atendimento, estão atendendo só 6 fichas. Não, gente. Eles atendem todas essas entidades, e eu não estou falando do CRAS Santa Rosa, só do CRAS Santa Rosa, tá? Falando de todos os CRAS. Eles atendem as entidades, ele atende um grupo técnico, o individual de cada um. Por isso que quando eu falo assim, quando vocês falam da vida pessoal de vocês no grupo, gente, isso é sigiloso, isso é grave, porque a assistência social, ela vem exatamente para ajudar neste momento, tá? E as pessoas estão interpretando a assistência social hoje muito pelo que a gente perdeu agora, que é o Bolsa Família, né? A correria
das pessoas para ir fazer o seu cadastro único é por causa do Auxílio Brasil. E eu queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. O Auxílio Brasil, ele tem um diferencial muito grande em cima do nosso Bolsa Família que a gente perdeu. Para começar, o Auxílio Brasil ele não é equivalente ao valor, né? Quem recebia 500 mil, ele não vai, 500 reais, desculpa, 500 reais, ele não vai receber 500 reais, ele vai receber menos, porque ele não é equivalente ao Bolsa Família. Não é todas as pessoas que tinham um cadastro único que vão receber o Auxílio Brasil. Para começar, assim, o cadastro é feito aqui, mas quem vê a questão do dinheiro, quem faz, quem é que vai receber, quem é que faz a interagem aí os seus recursos, é federal, é lá em Brasília, não é aqui. Às vezes, uma pessoa para fazer um cadastro único, ela leva 1h30, porque não basta simplesmente botar uma informaçãozinha e dizer que tu está precisando. É preciso investigar a tua vida para que, quando vai para Brasília, tu consiga realmente provar que tu precisa desse recurso e tu está precisando. E o técnico que está ali, tá? Hoje, acho que a gente não tem nem 3. Há uns anos atrás, quando eu fiz a fiscalização, nós tínhamos 3 técnicos para fazer num espaço de 1,5 m, eu vou mostrar as fotos depois do espaço do CRAS, para fazer o cadastro único, que é uma empresa terceirizada, não é nem contratado servidor público. Hoje nós temos dentro do CRAS um servidor público, o resto tudo terceirizado. E aí eu queria alertar mais uma questãozinha, a questão do trabalhador. Tem alguns trabalhadores que estão ali que o contrato está caindo, tipo da Calábria, né? Que está perdendo já o contrato, que tem que ser renovado. Esses trabalhadores não vão ficar no CRAS. Então, se você quiser mais uma vez trocar a equipe, não se preocupa, já daqui a pouco já vai trocar, porque os terceirizados vão sair. O guarda, ele é terceirizado. Muitas vezes ele não recebe nem o salário dele, porque a empresa que é terceirizada, né, não pagou ainda o salário em dia. Aquele pessoal que lá, né, naquela pequena sala que é técnico, né, que não tem espaço para trabalhar, né, que fica muitas vezes sendo responsável aí por essa situação, né, como a gente está vendo todo esse comentário, porque ele não atende, coisa e tal, eles estão perdendo seu emprego, e agora nós tivemos, há um período curto, 3 trocas de equipe dentro do nosso CRAS. Saiu a Karina, que era uma psicóloga maravilhosa, que tiraram ela exatamente porque ela fazia essa defesa que vocês estão fazendo, ela denunciava, ela procurava, ela foi numa audiência pública denunciar a situação do nosso CRAS. Depois veio a Priscila, que também ficava doente e assumia muita bronca, tá? Pela situação, colocou toda a equipe de Calábria, de terceirizado, de Lázaro, entendeu? Tudo isso trocou nesse período. Hoje está a Gabi, que é a única que continua, né, assumindo essa situação e levando nas costas o que o gestor não faz, que o prefeito não faz. E aí me dizer assim, mas o prefeito não tem culpa porque ele entrou agora. Não, ele já foi vice lá numa gestão anterior, e só eu participei de 6 sindicâncias contra a situação daquela época na gestão, eu estava lá. Então, assim, gente, o que eu queria dizer para vocês, assim, em termos do Auxílio Brasil e o que a gente perdeu do Bolsa Família. O Auxílio Brasil, para começar, ele não é equivalente, como eu falei, o valor, as pessoas vão ganhar menos. Ele tem aí o recurso que está até agora, no momento, ele só vai durar até 2022, tá? Para depois ele tem que sair o precatório, que é um golpe, tá? Não sei se vai ser, tomara Deus, ou se não sai dessa forma, porque senão vai ser mais um golpe. Ele prevê que a pessoa que tem o Auxílio Brasil, ela possa pedir aí um empréstimo consignado, tá? Então, na verdade, tu vai ficar devendo ao banco, não vai ser mais um recurso que é direito teu, tu vai ficar devendo ao banco se tiver um empréstimo consignado. Outra situação, no Bolsa Família, a gente previa o quê? Né? A orientação, a exigência que pudesse a criança ser vacinada, que tivesse o acompanhamento dentro das escolas, que tivesse a participação de assistentes sociais para fazer essa ajuda para a pessoa poder sair desse momento difícil, que tivesse a questão do peso da criança desnutrida, que passasse pela saúde, passasse pela educação, tinha, né, todo uma intersetorialidade que via dentro do Bolsa Família para ajudar a pessoa naquele momento difícil. O Auxílio Brasil, ele é punitivo, ele não é
né? Na questão hoje, esse diferencial é importante a gente analisar, só que ele fixou que tem que ter cadastro único, mas não te dá garantia de ganhar nada, né? E aonde é que é feito o cadastro único, não tem orientação nenhuma de como isso vai funcionar. E quem está levando essa culpa é o trabalhador que está na linha de frente, tendo que explicar isso, mas nem ele recebeu orientação de como isso vai funcionar. Porto Alegre ainda faz, que ontem eu participei de uma reunião, ainda não sabe como isso vai funcionar. Sabe? Já está saindo aí os dinheiro, alguma coisa, mas é o que existe já de cadastro, mas o resto não sabe como vai funcionar. Então, é uma preocupação muito grande. Eu participei no início deste ano, então, nós fizemos uma participação tanto na Coras, que é uma reunião que é uma vez no mês, tá? Dentro da assistência social tem uma conselheira da assistência social da região, tem um conselho municipal, tem um conselho estadual, pela qual luta para que o SUAS, que é uma lei, ele seja cumprido, e coisa que não é feita, tá? Aqui em Porto Alegre, a gente é chamado uma gestão plena. O que é uma gestão plena? Tem todos os serviços, projetos e programas e tem recurso federal para vir. Mas, como eu falei, em 2018, esse recurso foi totalmente cancelado. Por quê? Porque não estavam fazendo o certo. Então, assim, quando a gente pensa assim, em fazer uma mobilização, a gente tem que cuidar para esses espaços não fechar, porque para a prefeitura é muito fácil. Se tiver uma manifestação que eles vão ali, fecha, bota os guarda e deu. Só que por detrás disso a gente tem as entidades, a gente tem a população precisando. Nós já tivemos situações, e eu sou bem clara em dizer, não tenho problema nenhum, nós tivemos situações no CRAS, que o CRAS fechou, que quem resolveu foi os guri. Por quê? Porque o CRAS atendeu a violência de uma mulher de imediato e o companheiro dela entrou com uma arma e botou na cara dos trabalhadores. E aí, olha a situação da violência. E quem resolveu foi os guri, não foi a polícia. Então, assim, a gente tem situações que aqueles dias que fechou o CRAS, muitas outras pessoas ficaram sem atendimento. Né? Então, temos que pensar como a gente vai fazer essa mobilização e de que maneira ela realmente tem resultado. Sim, fizemos uma carta de solicitação para mais CRAS no início desse ano, chamamos a FASC através do orçamento participativo, junto com esse movimento, né? Participou várias outras lideranças aqui da comunidade, entre elas a dona Virtúlia, o Cacá, a Priscila, que é do Bosque, várias entidades que participaram aqui, e eu tenho as fotos para mostrar para vocês que estavam lutando. A Nerina, que estava junto nessa reunião, que é a coordenadora geral da Compar, que tem muita atividade dentro da nossa comunidade, que ajuda muito, que estava também nessa reunião lutando por isso. E a resposta qual foi? Não tem recurso, né? Eu tenho a gravação para mostrar para vocês qual foram a resposta, mas a gente não deixou de lutar, a gente levou à frente, a gente levou ao Ministério Público. Eu tenho aqui um relatório de visita dentro do CRAS, mostrando passo a passo, foto por foto, quanto está ali, posso botar no grupo para vocês verem. Essa situação, ela não é de agora, só que agora apareceu por causa da pandemia e porque mexeram no nosso recurso, né? Então, assim, eu fico feliz, sim, muito feliz de ver um movimento, mas a gente precisa, né, antes de mais nada, saber quem é quem está com interesse aí no grupo de usar essa manifestação, ao mesmo tempo ver, né, que a gente não pode estar colocando a nossa vida nesse sentido de as pessoas estarem sabendo uma situação grave, que é o meu dia a dia, mas, ao mesmo tempo, não podemos parar de lutar. Então, assim, eu queria informar que aqui na comunidade, tá? Aqui na região norte, tem como se fosse um braço da prefeitura, tá? Que antigamente chamava Casa Amarela, depois passou a ser CAR, na gestão do Marquesa passou a ser CLIP, e agora é Prefeitura no Bairro. Fica aqui na São Borja, certo? Ali também é um lugar de se manifestar. Não é o nosso trabalhador aqui que precisa ouvir, né, que ele não trabalha ou que, né, não tem estrutura ou o atendimento está péssimo. Porque isso a gente já sabe. Agora, o prefeito, sim, tem que saber. Mas é difícil nós conseguir levar um monte de gente lá na prefeitura. Nós temos uma prefeitura aqui no nosso bairro, uma subprefeitura. Levamos toda a mídia para ali e vamos ali com cartaz, entendeu? Sou parceira para isso.
Bom, outra situação, né? Chamar a FASC para vir até nós, através de uma reunião, através aí, sabe? Mas nós sabemos que desde a gestão do Marquesan, a FASC ela virou um guarda-chuva da assistência social, que é a Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos, certo? Hoje, o secretário da Direitos da Secretaria de Desenvolvimento Humanos é o Léo Voigt. Na verdade, assim, nós temos uma presidente, uma fundação, que é a gestão da nossa política, né, da assistência social, mas, na verdade, politicamente, quem manda é o órgão de governo, né? Então, a gente sabe que a dificuldade de uma presidente de construir a política tem que ser com parceria. A gente também não pode dizer para ela é responsável, mas a gente também não pode dizer para ela que ela é culpada, porque, na verdade, a gente deixou lá o Marquesan fazer essa situação. Então, assim, aonde nós também temos que contribuir é com conhecimento. A gente precisa conhecer como é que é a nossa realidade para a gente entender aonde é que a gente pode se manifestar. Nós temos vários parceiros, né, dentro da assistência social que já fizeram. Aqui nós temos, dentro da região, a Mariazinha, que é do Fórum de Usuários até nacional, entendeu? Que luta, que está na frente em defesa do SUAS. Nós temos vários parceiros que estão aí dentro, vou falar da política, que estão enfrentando aí muita dificuldade para poder fazer com que realmente seja cumprida essa lei. Mas isso é as nossas dificuldades. Eu vou tentar botar aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Não vai estar na sequência, mas eu vou falando para vocês mais ou menos. Essa foi a reunião do OP, tá? Que a gente começou a falar sobre a questão da necessidade de mais um CRAS. Aqui participa a Ana Rangel, representando a FASC, tá? Pode ver que ali tem o Nilton, que faz parte do OP, que é uma liderança que vocês já conhecem. Tem o Paulista, tem o Cacá, que é o conselheiro da assistência social, tem o Lino, que é aqui do Guapuruvu, e tem várias outras entidades. Para além aqui, nós temos o Josué, que é um conselheiro tutelar, nós temos representante de CRAS, aqui a Nerina, que é representante da Compar, a Vanessa, que é a coordenadora do Ação Rua, que faz um trabalho maravilhoso, a dona Virtúlia, que é uma liderança, que tem uma creche aqui na Dutra Jardim, né? Então, todas essas pessoas aqui que lutam já há um bom tempo, tá? Elas estavam junto comigo aqui para pedir, né, que a gente possa ter mais um CRAS e que tenha um atendimento adequado. Eu vou colocar mais fotos aqui para vocês terem uma noção. Ó, nessa mesma do OP, aqui está o Cristiano, que é o vice-presidente da FASC, que trouxe várias informações da gestão atual hoje, mas que nenhuma dessas sugestões contemplou que a gente precisa que é mais um CRAS, tá? Para vocês terem uma noção, em 2017, a gente fez uma emenda parlamentar de 350 mil, que o Marquesan não aceitou, e que agora, né, a partir de março do ano que vem, vai sair a construção da nossa acessibilidade através de uma emenda parlamentar. Eu não sei nem qual é o vereador que conseguiu isso, não me interessa. Só que a gente precisa, tá, entender que muitas vezes quem está na política, quem está no atual lá, ela tem essa condição de poder, no caso, nos representar e trazer recurso para nós. Aqui, ó, eu estou botando mais uma reunião, que é uma reunião do OP, sobre educação. Aqui está a professora do Liberato, né? Tem a Isabel, que é a diretora. Então, assim, várias pessoas que estão nesse processo de luta, que também vem nos dá, assim, a possibilidade de a gente, através desses grupos aí, a gente ver outros recursos, pessoas técnicas, pessoas que conhecem a realidade, que estão no espaço, que conhecem, nada mais além, no exemplo dessa luta contra o Liberato, as pessoas que estão lá dentro e sabem como é que funciona, e a gente tem que buscar essas pessoas para serem nossas parceiras. Vou colocar aqui também uma outra situação que a gente teve aqui na comunidade, vocês vão lembrar disso, e que se não fosse a população não conseguiria, né? Então é só para vocês verem assim que esses movimentos são totalmente válidos. Aqui tem o conselheiro Cléo,
conselheiro, aqui o seu Jair, que é do Genor Jarros, o presidente da associação, várias outras lideranças que foram até a Assembleia Legislativa, depois de várias reuniões, depois de ter entrado no Ministério Público, depois de terem aí os conselheiros da assistência social, a Giane, que é do Genor Jarros, que lutou muito para ter o posto Genor Jarros aqui na comunidade, conseguiu, e hoje está totalmente estruturado com recurso de emendas parlamentares. Foi uma luta, gente, de muito tempo e que foi até o Ministério Público. E quando veio agora a inauguração, a prefeitura disse que foi ela que fez. Ok, não importa, mas a luta foi da população e todos têm que saber disso. Então, vale a pena, muitas vezes, a gente se esforçar, se reunir, né? E no lugar certo. Aqui foi uma audiência pública que a gente fez na Assembleia Legislativa para essa luta do Genor Jarros aqui, né? Não foi só isso que deu o resultado, né? O resultado foi a própria comunidade se reunir e exigir os seus direitos. Então, mais detalhes para vocês terem noção, tá? Vamos ver se eu consigo botar mais aqui. Ó, aqui foi agora a última conferência municipal deste ano que a gente participou, tá? Aqui são só usuários da assistência social, uma reunião dentro da conferência que foi online, para garantir que a gente tenha representação também de pessoas como nós. E essa reunião a gente pôde tirar imigrantes, tá? Como conselheiros delegados para poder representar. Agora, em dezembro, tá? A gente já teve a conferência municipal, aliás, a gente teve a pré-conferência da região, que foi muito importante, onde uma das demandas é a construção de CRAS e ampliação da equipe de trabalho, porque não adianta só ter o espaço e não ter equipe de trabalho, e isso é um outro processo. A gente pediu aqui para a região, né, através da pré-conferência, exatamente isso, né, direcionado à construção, à ampliação de CRAS, e depois eu vou falar sobre o nosso sambódromo, que é importante vocês saberem, e a partir que tivemos depois a conferência municipal, que também pedimos CRAS, claro que daí na conferência municipal não foi só a região norte, ela é todo Porto Alegre, mas uma das prioridades é o CRAS Santa Rosa, que a gente conseguiu, através dos nossos delegados, que fosse essa demanda aprovada, né, a construção de CRAS nas regiões que mais estão precisando, que aumentou a demanda agora na periferia, tá? Vendo toda a situação, a gente conseguiu levar também até o estado do Rio Grande do Sul, a conferência do estado, e no estado do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu botar conselheiros dentro do CIAS, que é o Conselho Estadual de Assistência Social. Nós temos 2 imigrantes que estão, enquanto conselheiras, representando a nossa região norte. Bom, para além disso, tá? Nós temos também, eu vou mostrar mais uma foto agora, vamos ver se eu consigo mostrar, tá? Aqui é a continuação daquela. Nós temos também, deixa eu só pegar aqui para vocês terem uma noção, a participação importantíssima, tá? Da rede socioassistencial. Se eu mostrar um número de hoje de violência de crianças dentro daqui da nossa região, e está aqui a participação dos conselheiros que vocês podem perguntar para eles, ela aumentou na pandemia, de uma maneira assim, olha, que o CRAI, que é o órgão competente para avaliar essa situação da criança em situação de violência sexual e violência, né, de todos os tipos, o aumento foi tanto. Nessa reunião aqui, eu quase chorei, porque uma psicóloga atendia 86 crianças e adolescentes, e com uma fila de espera de 40 crianças, nessa situação de vulnerabilidade, de violência sexual, gente. Isso é muito sério, e isso tem que passar pelo CRAS. Então, quando fala assim, não atende no cadastro único, e essas outras demandas, e essas outras situações que precisam de técnicos, como é que tu vai colocar uma criança, né, um problema como uma violência sexual por pessoas não capacitadas? Isso é lamentável, né? E a gente tem que pensar nisso. Eu vou ver se eu consigo colocar mais uma situação, tá, para vocês terem uma noção.
tá? Da importância da rede socioassistencial. Essa é uma reunião, aqui está o Josué, nosso conselheiro, está aqui o posto de saúde da Santíssima Trindade, a Tiane, aqui tem toda a representação de vários técnicos, de vários profissionais e de várias entidades que estão falando sobre essa situação grave da nossa região e a falta de políticas públicas, a falta de RH, a falta de espaço para trabalhar, a demanda aumentou, e eu queria colocar um dado super importante aqui, que talvez as pessoas não entendam. Nós tivemos 3 tendas. O que é tenda? É moradia. Nós tivemos uma ali no Santo Agostinho, com 800 famílias, que aumentou. Nós tivemos um lá no Detran, lá no Bosque, que está sendo construído agora, e nós tivemos mais um aumento aqui no Parque dos Maias de apartamento. Com tudo esse aumento, nós tínhamos, agora já não sei mais nem o número, de 20 ocupações no nosso entorno. Tudo isso, né, nós não tivemos uma política pública na nossa região aqui que pudesse dizer, ela aumentou por causa disso. Nós tivemos uma população aumentada e nós tivemos isso. Eu queria falar sobre a questão do sambódromo. Este ano teve uma reunião com o pessoal aqui das transportadoras, tá? Tem uma associação de transportadoras ali, eles chamaram a prefeitura e os carnavalescos exatamente para fazer uma proposta para a prefeitura, que era o quê? Fazer do nosso sambódromo, tá? Um local cultural para o ano inteiro, que daí pudesse acolher não só o carnaval, mas a questão do nosso, os gaúchos, Semana Farroupilha, outros eventos, tipo artesanato, coisa e tal, durante o ano, tá? Mas que também esses locais, eles tivessem um posto de saúde, tivessem mais um CRAS, tivessem aí o nosso próprio CARG e outras políticas públicas dentro desse espaço. Foi oferecido para a prefeitura 34 milhões para fazer isso, tá? Se tirou uma comissão, até hoje eu não sei a resposta disso, mas tinha uma preocupação bem grande. Quem mora aqui na nossa comunidade sabe que o nosso Porto Seco ele foi criado para as transportadoras, que era o quê? Naquela época, tinha que tirar os caminhões da Assis Brasil para poder ter o fluxo, né? Então, botaram aqui na nossa região um espaço para as transportadoras, igual tem aqui em Cachoeirinha, Gravataí, os polos de indústria. Nós aqui temos o polo de transportadora. Só que com o ano isso saturou, por quê? Porque nós não temos uma saída adequada aqui da nossa região para a Freeway. Todo mundo sabe as nossas tranqueiras. Então, o que essas transportadoras estão fazendo hoje? Elas estão saindo daqui, porque não tem mais condições de vir para cá. Então, para isso não acontecer, eles foram chamar a prefeitura e dizer assim, a gente só quer que vocês arrumem essa passagem ali, só que essa passagem, tá? Essa estrutura já é um debate de muitos anos, é um outro debate de moradia que eu não vou chamar aqui agora. Mas tem uma dificuldade da prefeitura fazer isso, porque tem moradias onde eles querem fazer as ruas, e eles não dão conta disso. Quer dizer, eles não organizam também a questão de transporte aqui na comunidade, muito menos estrutura. Todo mundo acha assim, agora arrumaram a Amorim. Gente, não foi dinheiro da prefeitura, foi dinheiro de contrapartida, né? E mais um pouquinho, aquelas ali vai estar de novo emburacado, todo mundo conhece disso. Então, assim, são lutas diariamente que a gente tem que pensar que é preciso se organizar e buscar para a região mais políticas públicas, não só assistência social. Que a gente precisa entender o que é assistência social. Sabe? No momento da pandemia, todo mundo estava ajudando as entidades, as lideranças, né, as organizações, o próprio CRAS em questão de alimentação. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas pedem doações de alimento, as pessoas se doam, né? Não vem mais as organizações grandes dar alimentação para nós. Vem as pessoas pequenas que sabem aqui como é que é difícil, que também não têm suas condições, mas acabam se doando, e o outro só repassa, né? Não é política pública isso é assistencialismo. Tu tirar de quem não tem, né? Porque é uma pessoa boa e dá para outras que estão precisando mais urgente ainda. Isso se faz muito dentro das igrejas, né? As pessoas se doam para isso, mas isso não é assistência social, é assistencialismo. Então a gente tem que cuidar muito isso, né? As pessoas se utilizarem desse momento difícil das pessoas, mas não lutar que amanhã ou depois eu preciso continuar comendo, que amanhã ou depois eu preciso ter uma creche para mim poder trabalhar, que amanhã ou depois eu preciso, né, ter um posto de saúde que de fato funcione.
todo mundo sabe da situação aqui da nossa comunidade, o quanto isso é difícil, né? Então, gente, assim, ó, eu vou só mostrar, acho que vamos ver se eu consigo mostrar o relatório de visita, tá? Só mais um pouquinho aqui. Eu sei que eu falo demais, mas é uma pauta que eu sei e eu me sinto na responsabilidade de estar mostrando para as pessoas, né, a importância da gente poder dizer, né, que não é só a gente fazer o grupo, não é só a gente pensar em se mobilizar, mas que a gente precisa buscar alternativa que, de fato, ó, esse é o relatório, vamos ver se eu consigo. Eu vou mostrar por cima, assim, ó. Esse é um relatório que está no Ministério Público, tá? Ele já está um pouquinho desatualizado, porque ele foi feito em 2019, mas 2019, em plena pandemia, tá? Então, a visita foi feita no CRAS. Aqui eu tenho a equipe, quantos tem de equipe e quais são os terceirizados, o nome das empresas que são terceirizadas, quem é servidor e não era. Hoje já alterou isso. No caso aqui, ó, nós tinha 30 horas de serviço social para fazer o cadastro único, tá? Neste caso aqui, ó, estagiário serviço 30 horas, tá? Desculpa, aqui, ó, equipe de cadastro, eram 3 educadores, tá, aqui, que era terceirizada da empresa Lázari. Isso aqui já não existe mais. A Lázari foi aquela que não pagou os trabalhadores, né? Hoje já é outra, e ela tem prazo de acabar. Hoje eu não sei se a gente tem 3 educadores, eu acho que a gente só tem 2, tá? Porque diminuiu, depois que alterou a terceirizada, diminuiu, tá? Então, assim, nós temos equipe técnica que muitas delas é da Calábria, que é uma empresa, que é uma entidade de assistência social que ganhou um edital e não é da prefeitura, na verdade. Então, assim, aqui eu consegui colocar o que tem no CRAS, como é que é o espaço, o tamanho, para que o Ministério Público pudesse entender as dificuldades que a gente tem aqui enquanto comunidade, tá? Então, aqui tem dados importantíssimos, né? Na época, quando eu fui lá, tinha até goteira, tá? A questão dos EPIs, que na época não tinha, a questão do Covid, que pegou em 3 trabalhadores, que só fizeram o exame porque o nosso posto Ramos atendeu. Então, assim, a quantidade de pessoas, olha assim, ó, em março, lá de 2019, a gente atendia 1.444 pessoas mês. Já em junho, a gente passou para 2.371 pessoas atendidas mês, tá? Aqui a gente tinha também a questão dos imigrantes, que veio o projeto para atender uma cesta básica com mais vitaminas, com mais proteínas, tanto para os imigrantes, para o idoso. O que aconteceu? Teve que ser entregue lá no Sarandi, porque nós não tínhamos espaço físico para deixar essa alimentação aqui, porque corria o risco também de essas cestas básicas serem roubadas, serem levadas, né? Então, assim, toda uma questão. Aqui tem fotos de como era o espaço, de como estava o nosso... Olha a nossa porta aqui, tá? Que através dessa denúncia aqui, a gente conseguiu pelo menos pintar. Olha a ferrugem nos espaços e a precarização dentro desse espaço pequenininho para o trabalhador poder... Essa grama aqui, gente, eu provo para vocês, eu junto com algumas lideranças, isso aqui estava matagal, tá? A gente pega a máquina e vai lá e corta, porque não vem uma política pública para fazer esse serviço, e não é por falta de cobrança. Eu tenho gravação da gente nesse espaço, cortando a grama, para que os trabalhadores não tenham bicho dentro das salas aqui no CRAS, né? E isso não tirou pedaço de mim para fazer isso. A gente fez de bom coração, mas é preciso entender que, às vezes, o próprio trabalhador ele não tem condições nem de trabalho dentro ali. Essa acessibilidade aqui, gente, tá? Na época, quando a gente conseguiu a emenda parlamentar de 350 mil, a única possibilidade de fazer aqui uma rampa, porque aqui não tem como fazer uma rampa, ó. Se fizer uma rampa reto, não tem, o deficiente não vai conseguir passar aqui, nem com uma cadeira de roda, muito menos, né? É preciso fazer toda essa volta aqui para vir, né? Fazer uma rampa que vá fazendo curvas para poder chegar até a porta, porque é alto. Então, assim, vai ter agora, tem um recurso para fazer, vai sair essa aqui, mas olha o que vai acontecer. Lá em março, parece que vai sair essa construção, tá? O que vai acontecer?
tranca essa passagem aqui, como é que as pessoas vão ter atendimento com construção? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Para além disso, gente, tá? As questões do espaço aqui dentro. Quando tu vai falar de uma vida da pessoa, que é uma sala de atendimento, certo? O máximo que tu vai atender nessa sala é uma pessoa. E quando tu vai falar da tua vida pessoal, certo? Aquele técnico ali, ele precisa entender qual é o encaminhamento, ele precisa falar contigo para saber qual é o encaminhamento que ele vai dar. Esse encaminhamento, ela tem filhos que precisa ir para o conselho tutelar, né? Ou precisa ir para uma sala de aula, ou precisa ir para uma creche. Esse encaminhamento aqui, ele é saúde mental, ele entendeu qual é a intersetorialidade que ele vai ir. Então, esse atendimento aqui, ele é essencial. Antes da pandemia, nós conseguíamos fazer um atendimento em grupo, tá? Quando eu falo nós, eu não sou técnica, eu não sou assistente social, eu não estou dentro do CRAS, mas eu sei o trabalho que é feito ali, porque eu tive que estudar o SUAS para poder entender e fazer a defesa da assistência social, né? Então, assim, quando tu tá nesse espaço aqui, tu vê, né, a necessidade. Essa aqui é a sala técnica, é uma sala para 5 pessoas aqui. Daqui elas vão estar estudando caso a caso, tá? E muitas vezes atendendo em outra sala para ser individual, para poder fazer os encaminhamentos. Os encaminhamentos não é simplesmente eu mandar ali para o Wildo Meneghetti que a pessoa vai ter vaga. Tem toda uma estrutura. Para além desses atendimentos individuais, de cadastro único e toda a parte técnica, tem os pedidos judiciais que o Ministério Público manda para o CRAS e o CRAS tem que responder. Um exemplo, tá? Eu peguei e botei na Justiça, no Ministério Público, uma situação pessoal minha. O Ministério Público manda aqui o CRAS responder algumas perguntas se eu participo do CRAS. Então, assim, muitas vezes aquele técnico que está ali não está fazendo o atendimento na população, mas ele está fazendo um relatório para o Ministério Público. E aí, assim, é no horário de trabalho que ele tem que fazer isso, tá? E isso não é pouca coisa, gente, é muita pouca coisa. Outra situação que as pessoas não entendem, tá? Tem a reunião da redinha. O que é a reunião da redinha? Acontece 1 ou 2 vezes no mês. Nós temos uma situação de uma criança dentro da Compar ou dentro da escola Santa Rosa que está com a saúde mental abalada, tá? A criança tá com violência, a criança está gritando, ela não para numa sala de aula, ela tem que ser cuidada, certo? Então, vamos tratar ela dentro da rede. Então, a redinha é para falar junto com o Conselho Tutelar, junto com a Ação Rua, junto com aí os técnicos, para a gente ver como a gente vai ajudar essa criança. Então, aquele momento que elas estão lá na reunião, e às vezes o número de crianças é muito elevado, é um momento que não tem atendimento. Ela não está deixando de trabalhar, ela não está deixando de atender, mas para ti que está ali olhando para ela, ela está lá dentro, tu entendeu? Então, a gente também tem que entender essas situações. Bom, gente, deixa eu pensar o que mais eu posso estar mostrando. A carta aberta, tá? Que a gente fez do OP. Essa carta, deixa eu só puxar aqui para vocês. Mais um pouquinho, eu sei que é bastante coisa. Tá? Essa carta aberta aqui, tá? Ela foi específica agora neste ano, tá? Para vários órgãos aí, sobre, CRAS e CREAS. Aqui a gente botou todos os embasamentos, tudo o que diz a lei, falamos da situação do que é preciso, falamos da situação da justiça, né, enquanto essa situação, botamos toda a justificativa por que a gente precisa, relatamos a quantidade de aumentos, o porquê que o nosso CRAS nunca teve aí melhorias, né, porque ele ainda é um módulo, ainda ele é a estrutura do módulo, tá? Então, assim, exigimos a imediata todos 391 que estavam naquele momento, quando a gente fez isso, sem a vacina, tá? Estavam na linha de frente, eles atendem telefone, mas eles não tinham nem vacina por direito, gente. O assistente social, ele não parou, né? A assistência social não parou, mas ele não tinha o direito de ser vacinado.
sabe? Então, são coisas que hoje estão todos vacinados, já dá para ter um outro tipo de atendimento, já dá para pensar diferente. Mas lá no início não tinha isso. E aí tu colocaria em risco todas as famílias que trabalham ali, porque não era só os trabalhadores, eram as famílias que iam ser atendidas, idosos que iam no espaço, né? Mulheres grávidas. Então, assim, tu também tem que pensar nisso. Né? Então, aqui a gente botou, né, a importância, tá, de ter dentro do CRAS, porque ele atende, olha como o nosso CRAS atende, loteamento do Bosque, e não é pouca gente, ali no loteamento do Bosque, a gente tem várias comunidades ali, tá? Gleba e Nova Gleba, Parque dos Maias, tá? E Parque dos Maias não é nem da região norte, o Parque dos Maias faz parte do eixo Baltazar, tá? Dois Irmãos também, Santa Rosa, né? A Nova Santa Rosa, que é a Ramos, Fraternidade, Dutra Jardim, Pôr do Sol. Quer dizer, todas essas vilas aqui, tá? E hoje no grupo eu sei que tem muitas pessoas do Parque dos Maia, são atendidos pelo CRAS Santa Rosa. Olha a demanda, a quantidade, certo? E aqui não está falando nem dos condomínios que tem, tá? Fernando Ferrari, Guapuruvu, vários outros aí, o Dutra Jardim, que tem vários apartamentos. Então, assim, a população aqui é mais de 96 mil pessoas, conforme a última avaliação que a gente fez, sabe? Hoje a gente avalia o nosso CRAS Santa Rosa em termos de 15 mil atendimentos famílias. Por quê? Porque não é por população, e sim por atendimento necessário na vulnerabilidade para assistência social, tá? Que é essa avaliação técnica que sai esse número. Ah, da onde é que tu tirou 15 mil? Pelos atendimentos que o nosso CRAS já faz hoje, tá? Pelo que já passou por ali. Então, essas pessoas, muitas vezes, vocês dizem assim, mas aí ela já fez o cadastro dela, tá ok. Não, ela continua com acompanhamento. Nós temos casos de idosos acamados, que muitas vezes é saúde, mas que não tem o que comer, né? Tem outras vulnerabilidades que é preciso analisar dentro de onde ele mora. E aí a gente tem aqui no grupo algumas lideranças que podem confirmar isso, porque elas atendem isso. Elas estão na linha de frente disso. Então, assim, gente, aqui tem dados, né? O que é a questão do PAIF, que é o atendimento à família? Não é só atender a pessoa que está ali, porque muitas vezes a família ela tem 4, 5 pessoas que dependem daquilo ali. Então, assim, é um atendimento individual, né? Várias situações. Bom, aqui a gente pediu, eu só vou botar aqui no final, ó. Na época, né, a gente pediu vacinação, a implantação de mais um CRAS, a implantação de um ou mais CRAS na região, tá? Por causa, né, a gente botou a adequação e a ampliação do CRAS, que a adequação é botar ele conforme o NOB SUAS, que é a quantidade de RH que precisa ali dentro, e pessoas qualificadas para estar atendendo a população, porque não é só tu ir lá e contratar uma empresa e vir, essa pessoa ela tem que ter todo um técnico para poder atender as dificuldades nesse momento. Tá? A parcerização, isso aqui é super importante, das entidades da instituição que tem aqui, como a Compar, como a Eugênia Conte, como a Aldeia SOS e várias outras, e Clube de Mães Santa Rosa, tá? Que estão sem aumento das metas, elas atendem as metas, mas elas não têm aumento de recurso, e esse recurso hoje mal está dando, às vezes, para alimentar as crianças dentro da instituição, sabe? Elas estão tendo que ter outros parceiros, no caso, a Compar, tá? Tem outros parceiros para ajudar, e às vezes a meta de parceria com a prefeitura, ela é 100, mas a entidade atende 150, e essas outras 50, de onde é que vem recurso para atender? Então, olha a dificuldade que as entidades têm, tá? Para poder também ajudar na assistência social, que ela é tão responsável quanto o nosso CRAS. As entidades, a porta de entrada é o CRAS, mas as entidades têm tanta responsabilidade na assistência social quanto o próprio nosso CRAS, porque elas são parceiras da prefeitura. O que isso significa? Significa que elas têm o braço, né, que a prefeitura não dá conta, elas, né, estão ali para ajudar, por isso se chama parceria. Para além disso, né, essa atualização de recurso, no momento da pandemia, que aumentou todos os valores, ela é essencial. Então, assim, aqui eu botei, ó, só para as pessoas terem uma noção, para mostrar, tá? Atendimentos no ano de 2000 pelo CRAI. Foi uma capacitação que a gente teve com os trabalhadores da rede socioassistencial.
No total de 2020, foram 1.017 novos casos. Aqui, tá? Eu só queria falar que, né, são 564 de Porto Alegre, que tudo isso aqui é violência contra a criança. Isso aqui só se refere à violência contra a criança. E a maioria delas, a violência é sexual. Então, gente, é lamentável. Eu sei que nenhum de vocês merece estar, no caso, né, ouvindo tudo isso e dizendo assim, mas a gente quer ser atendido, né? A gente acha que eles não estão atendendo bem, mas eu participo, eu estou junto com as entidades, eu sei a dificuldade que hoje as entidades, dá um exemplo, as entidades, a maioria dessas que eu falei, ela tem assistência social, tá? E tem a educação. Assistência social é pela FASC e educação é pela SMED, certo? Nós estamos aí com uma situação de mães que não estão conseguindo vagas nas creches, principalmente quem tem bebê, tá? Então, a porta de entrada é lá, a prefeitura que faz o cadastro, mas a vaga ela tem limite dentro das nossas entidades. E nós estamos com uma falta imensa aqui, porque nós não temos aumento das entidades para essas metas, né? E hoje, quem responde na linha de frente é a entidade. Então, além do CRAS estar passando por isso, a gente também tem que analisar que a gente não pode prejudicar o trabalho lá das entidades, que são esses que ainda estão nos ajudando aqui com políticas públicas, gente. Então, eu peço, assim, que quando fizerem a manifestação, sou parceira, tá? Mas não vamos permitir que essas manifestações acabem fechando o nosso CRAS. Eu estou aqui disponível para conversar mais, para falar mais. Eu teria muita outra coisa para provar para vocês, né? A necessidade da gente ter políticas públicas aqui na nossa comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica de mãos atadas aí. A gente tem pessoas, tá? Que nunca participaram de uma reunião para dizer assim, eu participei e vou ajudar. Mas, ao mesmo tempo, estão na linha de frente aí, botando o povo contra essa organização. Então, é lamentável, tá? Pensem nisso. Olhem quem são as pessoas que estão ao lado de vocês e cuidem para não serem usados. Mas, ao mesmo tempo, não deixem de lutar, não deixem de buscar os seus direitos e qualquer informação que precisa, eu estou aqui, tá? Eu posso estar informando, mas eu também não vou estar na linha de frente, mais uma vez, para ser prejudicada, porque eu também já tive nesse espaço de luta e resistência, e claro, estou continuando, mas também já fui ameaçada, tá? Mas nem por isso eu parei de lutar. Eu peço desculpa aí, né, se eu não consegui contemplar muita gente, mas foi a maneira que eu achei de poder ajudar aqueles trabalhadores, aquelas entidades que há muitos anos aí eu venho me reunindo, no mínimo, uma vez por mês com elas, e sei da situação gravíssima que é a nossa região. Então, gente, eu luto sim para que tenha atendimento, tá? Mas antes de mais nada, a gente tem que lutar por mais CRAS e entender que segurança alimentar, a pasta não é na assistência. Aonde eu tenho falta de alimentação, eu tenho que, né, no caso, entender que é um direito constitucional, que é um direito garantido na Constituição, mas que a pasta dele é segurança alimentar. Eu vou botar lá no grupo depois algumas leis para vocês entenderem, tá? Principalmente da questão dos benefícios, que é um benefício de BPC, o que é o cadastro único, o que ele pode ter como vantagem, como é que é a organização, o que diz quando a gente tem o direito à moradia, qual é a diferença de tu ter o direito à moradia e o benefício de moradia dentro da assistência social. Então, assim, a assistência, muitas vezes, ela pode ser a porta de entrada, mas ela não é a responsável por todos esses outros setores, certo? A gente tem que entender que estamos num momento difícil, estamos num momento aí que já a paciência acabou, tá? Mas que muitas vezes vem muitos nos usar para dizer que fizeram alguma coisa, e na verdade não estão fazendo nada, tá? Desculpa aí o meu desabafo.